Olá, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É com muita alegria que nós estamos aqui dentro do Vaticano, pertinho da Sala Paulo VI, onde durante todo este mês os padres sinodais, que são cardeais, bispos, especialistas e também jovens de várias partes do mundo estiveram reunidos para discutir sobre a juventude. E hoje é o último dia praticamente do sínodo e eles entregam um documento para o Papa Francisco, o resultado desse trabalho longo, mas também muito eficaz feito durante este mês. Eu estou com o Padre Alexandre. O Padre Alexandre participou de todos os momentos do sínodo, mas também dessa construção de um documento que vai ser entregue para o Papa Francisco. O que a gente já pode falar desse documento? Foi elaborado pensando em toda a igreja, na universalidade, mas também no jovem de maneira muito específica? Sem dúvida, é um trabalho muito intenso, muito bonito, onde se procura recolher a experiência de todo esse caminho sinodal. É importante sempre destacar isso, que o documento é fruto de um processo e o processo continua. Na verdade, ele é uma parte desse processo. Então ele traz tudo aquilo que foi recolhido na etapa prévia, através do instrumento Labores, e sobretudo agora, através da participação dos padres sinodais, aqueles que foram os temas mais relevantes. Então, eles procuraram destacar os temas mais importantes, aqueles que foram mais presentes na aula sinodal. Então, através de todo um trabalho com especialistas, pessoas que se dedicavam especialmente a destacar esses pontos centrais, a gente foi identificando aquilo que deveria aparecer no documento. Obviamente, é uma realidade que é muito ampla, porque a igreja e a juventude é muito ampla, são muitas juventudes que nós temos no mundo inteiro, mas também a gente vai se concentrar em alguns aspectos, né, que vão aparecer nesse documento final e que certamente são temas que são de interesse de toda a igreja, como o tema dos migrantes, como, por exemplo, a preocupação com o ambiente digital, como os jovens podem ser protagonistas, já são protagonistas nesse ambiente, como, por exemplo, como lidar com o tema da afetividade, da sexualidade, que são temas muito presentes na vida dos jovens. Enfim, tem toda uma preocupação também pastoral, a importância de que haja um acompanhamento desses jovens, é algo que saiu muito forte, a importância de que os jovens não se sintam sozinhos nesse processo de viver a fé, de descobrir, de buscar respostas. Então tem muitos temas que vão aparecer claramente no documento final e que nos falam dessa realidade da juventude, que não é só a realidade, digamos assim, dos jovens da igreja, mas também quer ser uma palavra para aqueles jovens que estão fora. Por outro lado, nós podemos destacar também que o documento tem um elemento, para mim, um pouco novo, que é algo que foi sendo descoberto ao longo desse processo sinodal, que é justamente isso: os jovens, de alguma maneira, despertaram em nós, como igreja, a necessidade de ser uma igreja mais participativa, mais sinodal, que é uma expressão que a gente usa pouco, mas que está na raiz do ser igreja, porque é uma expressão de comunhão e participação, que é um termo que talvez na América Latina a gente já está mais acostumado a usar. Por isso, estamos muito felizes de que os jovens nos ajudam a ser uma igreja mais participativa. Esse colocar-se à escuta dos jovens nos obrigou, de alguma maneira, a descobrir uma dimensão da igreja, digamos assim, redescobrir com mais força essa dimensão sinodal da igreja, e isso se vê também no documento final. Padre, o Papa Francisco falou que muito mais do que um documento, que ele espera é um testemunho, e isso se ouviu aqui e quer ver a partir deste sínodo? Sem dúvida, eu acho que essa dimensão de testemunho foi o que a gente viveu com os jovens. A presença dos jovens aqui marcou muito, como também marcou na reunião pré-sinodal. Então, esse escutar os jovens, essa igreja que está aberta, que está realmente acolhendo a todas as realidades, é uma experiência. E essa é a experiência que nós queremos transmitir e continuar vivendo. Obviamente, o sucesso do sínodo vai depender muito de como as igrejas locais, como os movimentos, as novas comunidades colocam agora em prática tudo aquilo que sai do sínodo. Então, essa última fase, que se chama de fase atuativa, essa fase onde se procura realizar as intuições do sínodo, é fundamental para que a gente possa realmente ter todos os frutos daquilo que a gente espera do sínodo. Mas eu acredito que realmente o testemunho desse diálogo, dessa comunhão, dessa escuta entre jovens e bispos, entre
a igreja jovem e a igreja mais experiente é um dos frutos principais do nosso sínodo. Padre, muito obrigada pela entrevista e pelo trabalho desenvolvido nesses dias. Com certeza representou muito bem o nosso Brasil. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E a você eu convido a acompanhar agora uma reportagem fazendo um resumo sobre aquilo que foi esses 28 dias de sínodo, esse encontro tão bonito na nossa igreja. 266 padres sinodais que vieram de várias partes do mundo. Junto com eles, especialistas e jovens para colaborar nesse trabalho. Na sala do sínodo, a presença também do Papa Francisco, que quis acompanhar de perto as discussões dos temas trabalhados nas quase 4 semanas de sínodo. O trabalho começava cedo, às 8h30 da manhã, eles chegavam para o primeiro momento do dia, a oração da liturgia das horas. Durante o dia, o trabalho foi dividido entre apresentações individuais dos temas, ou seja, cada participante do sínodo, inclusive os jovens, tinham 4 minutos para falar sobre alguma parte do documento de trabalho. Depois, seguiam para grupos, que foram separados por línguas. Nos chamados círculos menores, as discussões ganhavam corpo e as propostas, aos poucos, ficavam mais claras. Entre os destaques desse sínodo, a participação ativa dos jovens. Cada um de nós sente o quanto os padres sinodais desejam nos escutar. Eu falo da minha experiência pessoal. No meu grupo de partilha, tantas vezes, quando os bispos falavam, eles mesmos paravam e pediam a nossa opinião sobre aquilo que estavam dizendo. E nós, jovens, ficamos felizes por esta troca de experiências. No Brasil, vieram 4 bispos, Dom Wilson Basso, Dom Eduardo, Dom Gilson e Dom Jaime. Pastores dispostos a partilharem os desafios, mas também as riquezas da pastoral juvenil em nosso país. A oportunidade de manifestar, a partir da experiência que temos de missões jovens, que se a igreja não aposta na juventude, então a igreja não será uma igreja missionária. A juventude missionária deve estar como primazia no coração da igreja, e então ela será uma igreja em saída. Alguns assuntos para mim tiveram destaque, né? O primeiro foi a questão do testemunho, porque uma igreja que é testemunha é uma igreja que naturalmente atrai. Depois um outro assunto que sobressaiu foi o protagonismo da juventude. De fato, a igreja não pode pensar o que oferecer para a juventude, mas o que oferecer junto com a juventude. Pedimos que a igreja, em nível universal, faça aquela opção que na América Latina fizemos, preferencial, afetiva, efetiva, realista, pelo jovem. Mas do Brasil veio também um jovem para contribuir com a construção desse diálogo. É uma experiência muito positiva, no sentido de nós estarmos aqui ouvindo a sabedoria de muitos e de distintas realidades também. Estamos aprendendo bastante, sem dúvida, mas também de ser ouvidos, que nós também temos a possibilidade de falar, de transmitir nossos sonhos, desejos, desafios, também é muito positivo e muito gratificante assim, para nós jovens. No meio de todo esse vai e vem do sínodo, ainda teve espaço para um encontro do Papa com jovens de várias partes do mundo. Eles vieram para entregar ao pontífice e aos padres sinodais algumas perguntas que gostariam que fossem respondidas nesse sínodo. Num encontro descontraído, com apresentações artísticas e testemunhos, o Papa também arrancou aplausos e emoção com seu pequeno, mas forte discurso. Insistiu que os jovens não podem deixar a vida passar, sentados no sofá. Foram dias intensos, mas cheios de imagens tocantes. Jovens caminhando ao lado dos seus pastores, padres sinodais que, mesmo com o trabalho cansativo, chegavam bem dispostos. Dias frios, de vento, trabalhos que seguiam até mais tarde. E, é claro, um Papa que estava sempre assim no meio de todos. Chegava a pé, cumprimentava os guardas suíços, tirava fotos, dava atenção e também risadas. Falava sério. Vivia tudo intensamente. No início do sínodo, Francisco pediu que fosse um momento não só de preparar um documento, que, como ele disse, às vezes é muito criticado e pouco lido. O que o Papa pediu foi justamente o testemunho de uma igreja que escuta, que caminha ao lado, que escolhe o jovem não como objeto de estudo, mas como sujeito ativo nesse caminho rumo ao céu.
Estamos muito gratos a Deus e também a você que nos ajuda a transmitir momentos tão especiais como este, que foi o Sínodo dos Bispos para a Juventude. Nas últimas semanas tivemos contato com tantos testemunhos, bispos, cardeais, jovens que puderam nos falar dessa alegria de uma igreja que escuta os jovens, que quer caminhar ao lado deles. O sínodo termina hoje, oficialmente, mas amanhã também tem a missa, tem uma Santa Missa de encerramento com o Papa Francisco e depois, é claro, esse sínodo continua nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, como um convite a dar passos concretos nesse caminhar ao lado dos jovens. Te convido amanhã a acompanhar a missa, que vai ser transmitida pela Canção Nova, essa missa com o Papa Francisco, e nós continuamos aqui em Roma para te levar e te deixar sempre bem pertinho do Papa.